Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado de orar, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. É assim que Lucas capítulo 11 começa. Lucas começa relatando sobre esse momento. E olha que interessante, certo dia, os discípulos estavam com Jesus em determinado lugar. E Jesus estava orando. E quando Jesus termina de orar, os discípulos pedem para que ele os ensinasse a orar. Olha que pergunta interessante, olha que pedido interessante. Senhor, nos ensina a orar. Por que os discípulos fizeram esse pedido? Primeiro porque eles percebiam como a oração tinha valor na vida de Jesus. Eles viam Jesus continuamente orando. Em todos os momentos-chave da sua vida, do seu ministério, Jesus se coloca em oração. Em todas as decisões importantes que precisaram ser tomadas, Jesus estava em oração. Em segundo lugar, os discípulos pedem para que Jesus os ensinasse a orar, porque não era apenas Jesus que orava. Ele diz, olha, como João ensinou os discípulos dele. A oração fazia parte da vida daqueles que eram homens de Deus, faz parte da vida dos homens de Deus. Fez parte da vida de João o Batista, fez parte da vida de Jesus e fez parte da vida de outros milhões de homens e mulheres que se aproximaram do Senhor. Mas principalmente, e a principal razão, é porque eles viam que a oração era o sustento, o alimento para a alma de Jesus, de João e de tantos outros discípulos. Essa é a percepção que nós precisamos ter. Um olhar simplista sobre a oração parece um momento de loucura, um momento sem importância. De repente você se volta para um Deus que você não vê, fala com Ele, não ouve audivelmente a nenhuma resposta e se levanta e nada mudou. Aparentemente nada mudou. Mas esse é um engano que nós temos por causa da nossa vida muito literal, vamos dizer assim, muito pragmática, onde nós queremos ver o resultado imediato. Mas, na verdade, quando nós nos colocamos em oração, e era isso que os discípulos viam principalmente, a primeira pessoa que se levantava diferente, com o coração calmo, era o próprio Jesus, era o próprio João Batista, eram os próprios discípulos que oravam. Quando nós oramos, a primeira transformação que acontece é na nossa própria vida. Por isso nós precisamos aprender a orar, para que nós possamos buscar o Senhor em momentos importantes, para que nós possamos acalmar o nosso coração em momentos de decisões sérias, mas principalmente para que nós possamos estar próximos do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e que nós possamos aprender a orar com Jesus.